Olá, pessoal! Hoje eu quero falar sobre limites. Sempre foi um tema quente para mim na relação com as crianças e agora eu tô tendo a chance de reencontrar esse tema na relação com meu filho e eu acho precioso. Muitas e muitos de nós têm dificuldade de lidar com esse tema junto às crianças. Muitas e muitos de nós recebemos, enquanto mães e pais, comentários julgadores e espinhudos relacionados aos limites de nossas crianças, principalmente as mães. E muitas de nós temos dificuldades em zelar pelos limites da nossa própria individualidade como adultas. Então, é um tema que vale a pena. A verdade é que não tem como maternar ou paternar sem atravessar essa temática. Então, hoje eu vou pedir licença para abrir a janela desse tema de uma forma amorosa e inusitada. Se você é uma pessoa que tem aversão ou dificuldade com esse tema, não vá embora. Fique aqui. O início da vida humana se dá dentro de outro corpo. Somos mamíferos. As primeiras células do que virá a ser um bebê se desenvolve dentro do corpo da mãe. E nessa fase, em termos bem concretos, é muito desafiador delimitar o que é um corpo e o que é outro corpo, né? Na fase inicial de uma gestação. Em pouco tempo, esses corpos terão pulsações cardíacas distintas, mas todo o sistema circulatório, nutritivo e físico ainda serão bem amalgamados. Daí a gravidez se desenvolve e, se tudo correr bem, conforme o esperado, é chegado o tempo em que a criança jorra para fora do corpo da sua mãe. Eu uso o verbo jorrar aqui para trazer a força desse ato que é parir. Só quem pariu uma outra vida é capaz de compreender. Há uma enorme força que lança a nova vida no mundo. Como toda a força, ela seguirá sua inércia de movimento e crescimento, sustentando essa nova vida. Pois bem, os dois corpos se separam em uma metáfora de uma grande divisão celular, que é o parto. E nesse começo de vida, a separação do corpo físico não encerra uma grande fusão psíquica que o bebê e a mãe ainda vivenciarão por um certo tempo. Para o bebê, que acaba de adentrar o mundo, né, com a força de quem é lançado, tudo ao seu redor, em especial a sua mãe, é parte de si mesmo. Como experiência psíquica e como consciência, o bebê é egocêntrico, no sentido de que ele ainda não é capaz de separar a si mesmo do mundo. Essa consciência de separação e individualidade, consciência de eu, vai acontecer em condições típicas nos seus primeiros anos de vida. Essa fina membrana que separa uma coisa da outra é o que nos permite nomear uma coisa ou outra no mundo, né? Não só seres humanos, as coisas ao nosso redor. Essa membrana, que pode ser a pele do ponto de vista físico, pode ser a parede de uma casa, de um ponto de vista bem concreto. Nós somos capazes de diferenciar e relacionar as coisas, duas capacidades mentais essenciais no ser humano, diferenciação e relação. Nós somos capazes de ambas porque percebemos e construímos limites. Tudo se define também pelos seus contornos. Além desses limites bem concretos, a parede de uma casa, a pele de um corpo, tem também os limites invisíveis, que a gente não percebe com os 5 sentidos, mas a gente convive com eles e a gente nomeia eles muito, né? Tá na nossa boca nos ditos populares. Por exemplo, quando a gente diz que eu me senti invadida por uma pessoa, né? Por sua postura ou por a sua fala. Ou que fulano foi muito intrusivo. Para alguma coisa ser invadida, né, para alguém ser intrusiva em relação a alguma coisa, tem uma percepção clara de uma membrana que foi indevidamente ultrapassada, né?
ainda que ela não seja visível e concreta. De uma forma bem direta também, às vezes a gente diz, eu estou no meu limite. Há uma sensação clara de uma membrana esticada para além do que consegue suportar, uma membrana à beira de estourar, ainda que isso não seja visível. Então, tudo isso para dizer que desde o parto até a nossa experiência adulta, né, toda a experiência de vida, a construção, a percepção e a preservação de limites, ela é inerente à vida humana e é essencial para a construção e para a organização de identidade e personalidade. Por isso que eu disse no começo, é impossível maternar ou paternar sem encarar esse tema. E aí o bebê vai crescendo, né? Depois da situação que eu estava falando, do parto, de um bebê fusionado, ele vai crescendo e vira uma criança pequenina, que nos seus gestos é a mais pura manifestação da sua vontade. As crianças pequenas são vontade em essência, né? Elas fazem o que elas querem. Elas ainda não têm desenvolvido a capacidade mental, os neurônios responsáveis pelo controle de impulsos. Então, realmente, as ações correspondem aos seus impulsos e suas vontades. E ela vai buscar limites para o exercício da sua vontade ao redor. Ela vai testar esses limites, porque isso é uma necessidade humana de organização de si, de descoberta e organização do mundo ao redor. É bem comum esse termo de testar, né? Quando a gente se refere às crianças, é o termo limite. Mas não é um aspecto de personalidade manipulador ou maquiavélico, como muitos adultos se referem às crianças. Ela tá te testando, né? As pessoas falam num tom horrível, gente, como se as crianças tivessem uma sofisticação manipuladora, né? Não é isso, não é nesse sentido que eu usei o termo testar. É mais no sentido, eu gosto muito de uma forma de olhar para isso que eu aprendi com o autor Kim John Payne. Ele escreveu um livro que chama Disciplina e Guiança. Não tem em português, infelizmente, mas ele fala que as crianças elas fazem como os navios. Os navios, eles lançam o sonar, né? Que são ondas sonoras lançadas no espaço ali da água, para que elas encontrem, pela ondulação, barreiras. E quando elas encontram essas barreiras, o navio consegue identificar riscos, perigos, limites pelo trajeto que ele vai fazer. É assim que ele descobre, na verdade, né? Que ele mapeia o que há ao seu redor. E a criança, ela lança sonares. É assim que fala, nem sei se tem plural de sonar. Ela lança um sonar com as suas vontades e seus comportamentos, assim como um navio. Ela busca no exercício da sua ação ou do seu comportamento, às vezes mais desafiador, ela busca resistência, porque é na resistência que ela vai se localizar, né? Ela vai encontrar localização e segurança. Esse autor diz que não existe criança desobediente, existe criança desorientada. E se a gente olhar para os comportamentos desafiadores ou que são rotulados como desobedientes, como uma busca de orientação, de sinais, né, de sinais claros de limite, traz uma outra capacidade empática, né, para nós enquanto adultos de lidar com essas situações. Parece contraditório, né, o que eu vou falar, mas é justamente por encontrar resistência às suas vontades que a criança fortalece sua força de vontade. Porque às vezes a gente vive situações que precisam de limites e a gente fica se sentindo insegura ou com medo de oferecer esse limite e oprimir, né, ou sufocar a expressão da vontade da criança. Mas não necessariamente é assim, porque a gente fortalece muitas virtudes, habilidades e musculatura justamente lidando com resistência. Por exemplo, um músculo que você quer fortalecer e você vai na academia, você põe peso, peso é resistência, você põe uma força contrária à força que você está fazendo
para desenvolver força, né? Musculatura para aquele movimento. Então, só como uma metáfora, né, do que eu tô falando em relação à força de vontade. Eu não tô falando pra gente contradizer as vontades das crianças só para fortalecê-las. Claro que não, né? Tem vontades que são legítimas e que têm espaço de existir sem nenhuma contenção. Se elas são benéficas para a criança, né, para si mesmo, para os outros e para o ambiente ao redor, não há por que a gente impor um limite só para fortalecer. O que eu estou convidando é a possibilidade de fazer as pazes com a necessidade de impor limites às vontades e ações das crianças que não são boas e benéficas para ela, ou para os outros, ou para o contexto. Muitas vezes a ação dela precisa justamente encontrar um contorno, uma membrana que ajuda a se orientar. Agora, nunca é demais, em algumas situações, repetir o óbvio, mas politicamente é importante dizer. Quando eu digo que é importante, em algumas circunstâncias, trazer limites, eu não estou legitimando nem defendendo limites trazidos junto com agressividade, jogo de poder perante as crianças, agressões físicas, verbais, morais, chantagens. Não tem nada a ver com isso, o limite. O limite pode ser colocado de uma forma extremamente empática, amorosa, gentil, suave e silenciosa. Dá para ser firme e gentil. E eu acho que com a forma e o olhar que eu estou convidando para o tema, isso está subentendido, mas eu achei importante dizer o óbvio. Não é aceitável qualquer uso de violência, velada ou explícita, perante as crianças. Pronto, parênteses importante de ser feito. Agora, voltando ao tema. Eu também estou convidando uma mudança de olhar para aquelas pessoas que sentem que as crianças estão testando você no sentido de te provocar, te manipular, te desafiar, te desrespeitar. E convidando a olhar que essa criança está pedindo orientação. Ela está em busca de contorno, limites, membranas para entender qual é o caminho, né? Qual é o centro também. Eu tenho uma imagem geométrica mesmo que me ajuda pessoalmente a compreender essa essência do limite. Quando eu me vejo desafiada por esse tema, eu lembro muito dessa imagem. É um pouco difícil compartilhar ela por áudio, mas eu vou tentar. Vou convidar quem quiser fechar os olhos e imaginar, ou quem quiser uma coisa mais concreta pode até pegar um papel e uma caneta para desenhar. Imagina uma grande circunferência com um ponto no meio que é o seu centro. Então a gente está vendo a linha, né, uma fina linha em volta, que é a circunferência, e um ponto no centro. De repente, desse ponto que está no centro, surge um novo ponto que é lançado no espaço. Ele sai desse centro da circunferência, esse segundo ponto, e ele, como ele foi lançado, ele vai indo no sentido do perímetro, né, da circunferência. É como se a gente estivesse desenhando raio, né, em termos bem objetivos e matemáticos. Ele vai se distanciando do centro e se ele seguir a inércia, ele está indo, né, foi lançado, está indo na inércia, poderíamos dizer que talvez ele e o centro nunca mais se encontrariam. Acontece que no meio do caminho, ele encontra uma barreira, que é o limite da circunferência. Ele bate lá, ele estava se movimentando, ele bate lá e o que acontece? Ele volta no sentido da circunferência. É a única forma desse ponto que foi lançado fazer um movimento de volta para o centro, encontrando esse limite da circunferência, e aí começa um movimento contrário. Mesmo que ele bater ali numa tangente e não for exatamente para o centro, ele volta para
parte interior. Ele pode ficar pipocando ali, mas inevitavelmente ele cruza com o centro de novo. Vocês já repararam que quando a gente coloca limite em um comportamento desafiador de uma criança, na hora pode ser bem desafiador, né? A gente pode encontrar muita resistência, raiva, choro, se bater, mas logo depois que passa o vendaval, a criança tende a se aproximar de nós. Ela tende a querer ficar perto de quem pôs esse limite dela, ela tende a querer carinho mesmo, um colo, ou tende a melhorar a relação com você. Parece que adicionou um tempero assim de confiança, de querer estar junto, de se sentir segura. Ela demonstra um comportamento quase de agradecimento. Não sei se vocês já passaram por isso, é muito comum. É como se ela tivesse encontrado aquele limite da circunferência. Ela é um pontinho que foi lançado aí na vida, e aí ela encontra esse limite e ajuda ela a voltar para o centro. E a gente goste ou não, nós somos o centro de regulação emocional dos nossos filhos por alguns anos. Eles vão demorar alguns anos para conseguir ter a capacidade de se autocentrar. E ainda assim eles vão precisar de resistências para voltar para o seu eixo, né? E sabe, são os contornos, as resistências e os limites que fazem um rio ser rio e não ser mar. E uma criança, ela precisa ser rio por muito tempo antes de tornar-se mar. O rio é a grande metáfora de viver. O mar é gigantesco demais para uma criança. E é isso. Espero que essas imagens ajudem. Um beijo.